Agora eu vou conversar com a Renata Jacques. Renata Jacques Batista é fonoaudióloga, especialista em audiologia e em otoneuro pelo Conselho Federal de Fono, é mestre em linguística pela UFMG, professora de pós-graduação em audiologia na PUC Minas e diretora clínica da Audiviva, Audição e Equilíbrio. Quero que você diga para a gente um pouquinho como que foi sua trajetória até aqui. Conta para gente como que você chegou até aqui na fonoaudiologia. Ó, primeiro, eu quero agradecer muito o convite, Carla. É um prazer estar aqui dividindo com os colegas, né, um pouquinho aí do nosso trabalho. Eu formei há 25 anos. E eu falo isso, eu tive uma professora muito bacana dessa área de avaliação vestibular, mas eu não me lembro de reabilitação vestibular na graduação. Não me lembro de ouvir falar disso. E aí, o que que aconteceu? Quando eu formei, eu logo já comecei a fazer a avaliação, né, o teste vestibular, como a gente chamava lá atrás. E logo me apresentaram a reabilitação. Eu lembro que eu tive que correr atrás, assim, fazendo cursos, né? Na época, a minha grande referência foi a professora Rita Mor, porque foi ela que tinha o livro em português, que ministrava os cursos, e eu fui correr atrás disso. E desde sempre eu me encantei. Eu lembro que aqui eu sou de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e a gente quase não tinha profissionais, nem otorrinos, muito menos fonoaudiólogos, que fossem, né, especialistas nessa área. Então, eu posso dizer que eu realmente, que a gente trilhou aqui junto com esses profissionais. Aqui em BH, eu posso dizer que eu participei desse crescimento, dessa construção. E desde muito cedo, desde que eu comecei a aprender a área, eu comecei a ver que aquilo que a gente recebia no Brasil era muito pequeno. Na época, a gente laudava a calórica como deficitária e irritativa. E eu lembro, eu recém começando, perguntei para um médico assim, qual que é o tratamento que você passa? Eu estava começando. Quando o laudo é irritativo ou quando o laudo é deficitário? Ele falou o mesmo. Eu falei, não, tem coisa errada aqui. Não pode ser o mesmo. Então, assim, eu considero que eu busquei muito, assim, né? E aí tive pessoas importantes aqui em Belo Horizonte, como a doutora Denise Ush, que é uma otorrino da Federal, e que foi também uma pessoa que eu digo que foi quem abriu meus olhos, também me ajudou a entender melhor essa ciência. Eu mesma vou admitir para você que eu não tinha muito essa noção da importância de protetizar, né, de valorizar isso, né, de colocar o aparelho auditivo no paciente que tem queixa otoneurológica. Até que um dia eu ouvi alguém falando isso, falando assim, nossa, você não tem ideia da importância que colocar o aparelho para melhorar também o equilíbrio, né? A otoneurologia ela é uma área que se dedica ao diagnóstico, tratamento e reabilitação dos distúrbios da audição e do equilíbrio. Por quê? Primeiro, por questões anatômicas. É um órgão único, tá? E segundo, assim, onde essa audição efetivamente ajuda esse paciente de equilíbrio. Essa audição, que esses estímulos auditivos, isso já está comprovado, que eles desempenham um papel indireto nesse processamento do equilíbrio. E essa é uma queixa que muitos dos nossos pacientes trazem mesmo, né? Assim, de estar mais perdido, de estar meio que desorientado, né? Muitos falam isso. Exatamente, essa desorientação eles falam muito. É muito Porque o comum. som, Carla, ele é um ponto de referência, assim como a visão. Então, por exemplo, tem um estudo que eles fizeram com posterografia, medindo os limites de estabilidade, a diferença desses pacientes, com o aparelho e sem aparelho. O mesmo paciente no mesmo momento. Olha que estudo super legal. A gente que tem a posterografia, fácil de fazer, não é? Então, a gente faz uma póstero, avalia o equilíbrio do paciente com o aparelho, tira o aparelho dele e realiza as mesmas provas. E tem um estudo que mostra que com o aparelho desligado, né, o equilíbrio do paciente piorou, Que legal! principalmente quando os outros sensores estavam colaborando menos. Então, na apóstolo, Uhum, em quais condições que é isso? O olho fechado e sobre a almofada. uhum, Então, olha que bacana, isso comprova, né, o quanto.
que o aparelho ajudou a manter a estabilidade, né? Você ajuda ali nesse controle, nesse entendimento dessa orientação espacial, nesse ajuste da postura e da movimentação, Perfeito. Nessa né? Então, condição, assim, que é a condição que mais depende do sistema vestibular, a audição também entraria isso. contribuindo. Então, Perfeito. lembre, eu tenho tripé periférico. Então, se eu tenho dois pés aí, dois informantes que não estão me ajudando tanto, Uhum. aí eu vejo o quanto a audição ela vem me apoiar. O que que eu quero chamar a atenção? A perda auditiva, gente, ela vai diminuir essa consciência do ambiente, né? Eu vou diminuir essa quantidade de sons aí que estão ao meu redor. Então, o que que a gente sabe da perda, pensando na audição? O paciente com perda auditiva, essa perda tem efeitos nessa carga cognitiva e nessa atenção compartilhada dele. Então, é um paciente, falando da audição, que ele cansa mais, porque ele tem que estar mais focado, por exemplo, no momento de comunicação, porque como ele recebe menos informações, ele tem que estar mais atento. Então, eu dou esse exemplo, é igual quando a gente está assistindo uma aula em inglês, não tem que ficar muito mais atento, então eu saio muito mais cansada. Então, muito daquela carga cognitiva que eu tenho ali, né, para as funções executivas, para as funções de trabalho, eu dedico mais para a audição, para a compreensão dos sons da fala. Então, pense, esse paciente que já tem uma tensão diminuída e uma carga cognitiva mais ocupada pela audição, vai sobrar menos para as outras coisas, inclusive para o equilíbrio. E Sim. aí, Carla, assim, só citando mais dois exemplos que a gente tem de estudo, a gente tem dois estudos, um deles mostrou que idosos com perda auditiva aumentam em 2,4 o risco de quedas, eles comprovaram isso, né? E um outro estudo mostrou o seguinte, que a cada 10 dBs adicionais na perda auditiva, eu aumento em 1,4 o risco de queda. Olha para você Uau. ver, não é É, uma coisa pequena, não é irrelevante, é, né? Então, sim, exatamente. né? Você, então, de novo, aí, fechando o que eu comecei, você não precisa trabalhar com tudo isso. Você não precisa ser o profissional que vai reabilitar a audição. Mas lembra, número um, a gente é audiologista, né? Eu Uhum. sempre disse isso, que era a especialidade que a gente tinha. Hoje a gente tem uma outra. Você é otoneurologista, você não lida só com equilíbrio, você não é especialista Uhum. no equilíbrio. Você é especialista na audição e no equilíbrio. Você não precisa tratar, mas você precisa saber. Uhum. E aí você tem que indicar esse paciente. Porque é isso, se a pessoa já não estava tão afim assim de usar, e ainda vem um profissional e fala, ah, não, isso aí dá para esperar, né? Como a gente É vê que alguns normal da falam, né? idade. É, Na nossa área aqui da audição, a gente vê muito paciente já com perda, né? uhum, Leve, moderada, perda em rampa, que é muito comum com a idade. Ele fala, não, isso é normal da idade. Não é normal da idade. Eu gosto muito de dar exemplos para o paciente. Assim. Então, um exemplo que vocês podem usar muito assim, olha, a vista cansada é normal da idade, o cabelo branco é normal da idade. Mas você fica lá com a vista cansada, esticando o braço? uhum. Não, você vai tratar isso. Eu queria ouvir agora de você, assim, a gente está fazendo esse evento em comemoração ao Dia da Fono, né? Queria que você dissesse para a gente o que que você vislumbra aí para esse futuro nosso, o que que você vê para a gente daqui para frente. Na verdade, eu já vi, né? Eu até me emociono, estou até arrepiada aqui, ó. Eu já vi esse futuro chegar, eu posso dizer isso. Hoje, na hora que eu olho e vejo tantos colegas, tantos fonoaudiólogos, tão competentes, né, que primeiro que se apaixonaram pela área e tão competentes, mas assim muito, né, com um nível de conhecimento altíssimo, de investimento. Então eu posso dizer que eu já vi esse futuro chegar. E eu acho que a especialidade, ela veio coroar esse movimento de tantos anos que tem acontecido. Né? Eu acho que hoje nós fonoaudiólogos, especialistas neste tratamento, né, do equilíbrio, a gente hoje tem, né, assim, outro lugar, um papel de excelência dentro da saúde. A gente está cada vez sendo mais respeitado pelos outros colegas da saúde.
né? A gente, então, eu posso dizer isso, eu já vi esse futuro chegar, eu já vi essa onda acontecer, né? E o que eu vislumbro é um crescimento cada dia maior, né? A Uhum. gente tem conseguido trazer mais profissionais para a nossa área, mais colegas fonoaudiólogos, né? A nossa área da audição sempre foi mal vista lá dentro da graduação, né? Você vai Aham. ser fono para mexer com audição, apertar botão lá de teste vestibular, de audiômetro, tratar isso, né? Eu acho que a gente não tem, mas eu já ouvi isso inúmeras vezes, né? De pessoas variadas. Eu Uhum. acho que a gente não tem mais esse rótulo, né? Eu acho que a Uhum. gente é muito valorizado enquanto um profissional da equipe que está ali no raciocínio clínico, ajudando no diagnóstico, essencial em muitos tratamentos. Uhum. Então, eu acho que a gente já ocupou um espaço muito bacana. Eu também vi, eu gosto sempre de dizer isso, gente, que aqui no Brasil a fisioterapia também é uma profissão que legalmente ela pode atuar nessa área, né? Eu já participei, inclusive, enquanto representante do Conselho Federal. Eu fui a representante dos fonoaudiólogos para fazer essa conversa com o Conselho de Fisioterapia. A gente teve um trabalho há uns anos atrás. Então, eu gosto de dizer isso, mas frisando o que para a gente? A gente tem visto quanto essa área está crescendo para vários profissionais, não só para os fonoaudiólogos. Os otorrinos participando mais, tratando mais, né? Quando eu comecei, eles praticamente não tratavam, a reabilitação era toda nossa. Fisioterapeuta também, e a gente está vendo esse crescente. Então, o que eu tenho para dizer a vocês, colegas fonoaudiólogos? Eu vejo um crescimento exponencial. A gente já teve um mega pico, mas eu acho que isso não vai parar. E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: quem faz o nosso nome é a gente, né? A gente não faz esse nome na caneta, nem no post. A gente faz esse nome no dia a dia, no trabalho, né? Mostrando o nosso conhecimento, nos formando, né? Estudando, crescendo e mostrando os resultados. Então, assim, nós precisamos ocupar mais esse espaço. É isso que eu queria, né, o meu desejo de futuro, o que eu gostaria que ainda melhorasse é isso. A gente, fonoaudiólogo, ocupando mais esse espaço da reabilitação do equilíbrio, né, da reabilitação do zumbido, que está dentro dessa área otoneurológica aí também, né, em que a gente mostrando com trabalho, né, com conhecimento, porque a gente é extremamente capacitado. Eu continuo dizendo que eu acho que, como base de graduação, nós somos os profissionais de reabilitação mais capacitados para essa reabilitação. Então, assim, vamos ocupar nosso espaço, vamos mostrar nosso valor.